Olá, eu queria dar boas-vindas a você a mais uma aula do nosso projeto Conhecendo a Logística. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdo, sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. E o objetivo desse projeto Conhecendo a Logística é trazer trechos das minhas aulas dos cursos de logística aqui no canal Logística Sem Mistérios do YouTube para poder permitir a você um pouco mais de conhecimento sobre a logística, sobre os processos, sobre as operações, sobre todos os conceitos, né, relacionados a essa ciência da logística empresarial. Então eu convido você a assistir essa videoaula sobre a logística dentro desse projeto Conhecendo a Logística. Nessa nossa videoaula, nós vamos abordar as estruturas de armazenagem, né? Nós vamos ver de que forma a armazenagem em uma cadeia de suprimentos pode ser estruturada, né? Utilizando seja a armazenagem através de estruturas diretas ou utilizando algumas estruturas intermediárias para que seja possível um melhor atendimento às necessidades do mercado. Então, o objetivo dessa videoaula é mostrar a você essas principais estruturas de armazenagem que podem ser encontradas nas cadeias de suprimento de produtos. Eu te convido então a assistir agora essa videoaula sobre as estruturas de armazenagem. Vamos pensar nos tipos de estrutura de armazenagem que a gente pode dispor na nossa cadeia de suprimentos. O primeiro tipo são as estruturas chamadas de estruturas diretas, né? Em que os produtos eles são expedidos de um ou mais armazéns diretamente para os clientes. Então é uma estrutura direta em que eu tenho a fábrica mandando para armazéns. Esses armazéns eles podem mandar para outros centros de distribuição e esses centros de distribuição mandam diretamente para os clientes. São estruturas diretas onde eu tenho, como a gente já viu nessas estruturas, várias daquelas funções de armazenagem. Mas eu também tenho algumas estruturas chamadas de estruturas intermediárias, ou a gente pode dizer também que sejam estruturas auxiliares, que elas são utilizadas para que você consiga ter uma maior agilidade no processo de distribuição. E uma característica dessas estruturas é que o foco não é a armazenagem, o foco é mais você poder fazer uma consolidação de carga ou você conseguir fazer uma separação de carga nessas estruturas sem que efetivamente você tenha a necessidade de armazenar. A gente vai analisar algumas dessas estruturas aqui agora. A primeira delas são os chamados Transit Points. Os Transit Points são estruturas muito similares aos centros de distribuição, né? Mas elas não têm estoques, né? Ela opera como uma instalação de passagem em que você recebe carregamentos consolidados e separa esses carregamentos para entregas aos clientes individuais. Então imagine uma instalação onde eu tenho docas de recebimento dos caminhões que vêm das fábricas. Essas cargas elas já vêm consolidadas e naquela instalação elas são separadas e carregados outros veículos, né, que podem ser caminhões ou pequenas vans, dependendo da quantidade de carga que vai ser transportada, para fazer a entrega aos clientes individuais. Nesse caso, os produtos que são recebidos eles já têm o seu destino final definido, né? Eles já estão alocados aos clientes. O que pode ser, o que será feito apenas é um processo de separação. Então eu posso receber nesse transit point
2 ou 3 caminhões de origens distintas, cada um deles trazendo uma carga que é destinada a um determinado cliente, e nesse transit point eu pego essas cargas de cada um desses 3 caminhões e carrego um outro caminhão que então vai partir para a entrega ao cliente. Não há espera para colocação de pedido, né? É diferente de um CD, onde normalmente no CD eu tenho um estoque e eu aguardo a colocação no pedido para a expedição. Nesse caso não tem essa espera pela colocação no pedido. O pedido, o produto já vem destinado ao cliente, né? Por isso ele consegue dar uma agilidade a esse processo, né? São estruturas bastante simples. Basicamente são galpões com docas para os caminhões poderem chegar, descarregar os produtos e você fazer automaticamente a separação para o carregamento dos veículos que farão as entregas aos clientes. Outro tipo de instalação de apoio é o chamado cross-docking. O cross-docking ele se assemelha ao transit point, mas ele tem uma particularidade que é operar com múltiplos fornecedores que vão atender a clientes comuns. Então vocês veem aí na figura, né, o recebimento de 3 caminhões que vêm de 3 fornecedores distintos e preparo da carga para entrega aos clientes. Então você vai ter ali veículos saindo com cargas do fornecedor A e o fornecedor B para um determinado cliente, outros com cargas de A, B e C, outros com cargas de B e C, enfim. Você vai ter o recebimento, a separação, só que nesse caso você está recebendo produtos de mais de um cliente. Isso acaba fazendo com que essa operação do cross-docking seja um pouquinho mais complexa que a do transit point. Para isso, você em geral utiliza sistemas automatizados com códigos de barra que permitam a identificação da origem e do destino. Porque quais são os riscos que a gente tem nessa operação? De você fazer uma troca, né, de produto. Então é preciso ter um controle muito adequado, né, muito correto desses produtos que estão sendo recebidos, para que você não tenha a possibilidade de trocar o produto ou provocar um erro na entrega do produto. Os veículos eles vão sair daí com as cargas completas para os seus fornecedores. E uma outra coisa que é importante também da gente estar atento, é muito importante o acompanhamento do recebimento desses caminhões e a programação para que esses caminhões cheguem em tempos próximos, né? Porque vamos imaginar que eu tenho ali um veículo que vai entregar uma parte de A, B e C para o cliente. Se o caminhão C atrasar, por exemplo, o caminhão A e B já tendo chegado, você vai acabar tendo uma pequena formação de estoque dentro dessa unidade, enquanto o caminhão C não chega. E isso não é desejado, porque não são instalações com estruturas para grandes estoques, né? Em geral, os produtos, quando acontece esse tipo de operação, eles ficam ali nessa própria instalação, mas sem grandes estruturas de armazenamento. Então, é muito importante planejar adequadamente esses recebimentos para que você não tenha esses riscos de formação de estoques na instalação de cross-docking. Uma terceira instalação é a Merge in Transit. Essa Merge in Transit ela é um conceito do cross-docking combinado com just-in-time. O que significa? Os componentes eles são consolidados em armazéns e expedidos aos clientes com base na disponibilidade de estoque. É como se você fizesse a composição do produto no armazém, né? É uma consolidação nos armazéns. Okay? Então você recebe os componentes do produto de vários fornecedores, daí ser um conceito parecido com o cross-docking, e aí você faz a consolidação e faz a expedição para os clientes. Tá? A diferença está nisso, porque no cross-docking eu recebo as cargas
já consolidadas, né, e só faço as separações para entrega aos clientes. Nesse caso aqui, a consolidação ela é feita no armazém. Aqui também é muito importante coordenar esses fluxos dos componentes, ainda mais do que no cross-docking, porque nesse caso eu tenho que fazer toda a gestão desses tempos de produção e de transporte para que eu consiga fazer essa consolidação adequadamente, sem que isso implique na necessidade de eu dispor de estoques intermediários. Eu não quero ter estoque nessa instalação. Eu quero ter a possibilidade de fazer a consolidação ao receber os componentes e já partir para a entrega ao cliente. Ok? Bem, diante de tantas opções, né, que a gente viu, seja os sistemas diretos, seja esses indiretos, qual é a melhor alternativa? É possível a gente, numa análise assim simples, dizer qual é a melhor alternativa a ser adotada? A resposta não é simples, né? Essas respostas nunca são muito simples. A melhor alternativa é qual é aquela que vai representar o custo ótimo para a cadeia de suprimento, considerando todos os outros custos que a gente já comentou de produção e de transporte. Então é a base da compensação de custos, né? Os problemas de onde instalar onde colocar essas instalações, que tipo de instalação utilizar, em geral são problemas bastante complexos, né? São perguntas bastante complexas, com muitas variáveis envolvidas. Então você vai, na maior parte das vezes, nesse trabalho de localização de instalações, utilizar softwares de localização que vão ser então importantes para essa tomada de decisão. Quanto mais complexa for a cadeia, e aí a gente está ilustrando uma cadeia que só de olhar para ela já dá para perceber que tem uma complexidade muito grande, então quanto mais complexa for a cadeia, maior a necessidade de um uso de um software de localização. Se é uma cadeia pequena, se é uma cadeia simples, né, essa análise, essa definição é mais fácil. Mas, em geral, para cadeias de suprimento de complexidade elevada, não tem como fugir do uso de um software de localização, e aí, com todas essas variáveis envolvidas, vai ser mais fácil de ajudar a tomar a decisão sobre onde instalar cada um desses centros de distribuição e qual a instalação mais adequada a ser utilizada. Bom, eu espero que essa aula tenha sido bastante útil e interessante para você, os conceitos que foram aqui apresentados nessa videoaula. Eu também gostaria de deixar aí um convite, se você tiver alguma pergunta ou se você tiver alguma curiosidade a respeito desse assunto, utilize aqui os comentários desse vídeo, deixe a sua pergunta e eu vou ter um grande prazer em responder. Não deixe passar essa oportunidade, essa dúvida. Eu deixo também um convite para que você assine o nosso canal, dê um like no nosso vídeo, ative o lembrete. Dessa forma você vai ser informado sobre tudo aquilo que for produzido aqui no canal Logística Sem Mistério. Toda semana eu estou trazendo um novo conteúdo aqui no canal, então eu deixo a você esse convite. E também vou deixar aqui o link das minhas redes sociais, do meu Instagram, Logística Sem Mistérios, para que você também possa fazer um contato e ir lá através do direct, através de mensagens, a gente também possa trocar informações, trocar experiências, ok? Agradeço aí a atenção e deixo o convite para que você continue aqui conosco assistindo às aulas do projeto Conhecendo a Logística, e também nós temos aqui o nosso Papo de Logística Sem Mistérios, também toda semana com um novo assunto, trazendo aí curiosidades sobre o mundo da logística. Obrigado aí pela atenção e fique conosco.